Olá, irmãos, Deus conosco. Pela vontade de Deus, gostaria de compartilhar um trecho do artigo Mais de uma Centena de Curas Extraordinárias. Esse artigo foi publicado no Correio do Povo em 15 de fevereiro de 1942. A lei de Deus é simples como a água que jorra da montanha, e não se presta a interpretações contraditórias. Basta um pouco de boa vontade para que o homem compreenda a verdade eterna encerrada nos ensinamentos cristãos. Mas a vaidade humana não permitiu que eles se mantivessem puros como a sua origem, através das idades. Pretensos apóstolos e falsos orientadores espirituais do mundo transformaram os seus detalhes essenciais, as suas linhas mestras, ao sabor de interesses que não devem ter morada entre os que se dizem seus discípulos. Surgiu a confusão e, inevitavelmente, a Torre de Babel. Aí está, feita um gládio, apunhalando o coração do mundo. Os homens não entendem, porque se julgaram capazes de criar leis mais sábias que as divinas. No livro de minha autoria, As Duas Grandes Leis Espirituais, que você poderá encontrar nas livrarias, a primitiva doutrina de Cristo é apresentada tal qual ele a ensinou aos seus apóstolos. Infelizmente, ainda não foi possível difundi-la bastante, não somente porque os homens não se querem dedicar às coisas do Espírito, como e principalmente pela oposição tenaz de certos meios. Você verá breve que a divulgação do bem que Deus fez a centenas de criaturas, por meio deste seu servo, provocará uma reação imediata e violenta, cuja extensão não pode ser prevista. Dirão talvez que vem do inferno o poder que se manifesta em mim, que não sou mais que um explorador da ingenuidade pública, como se eu visasse algum proveito material, fazendo bem a todos os que sofrem. Serei perseguido e injuriado, e é possível que não possa permanecer entre os que hoje ouvem a doutrina de Cristo através das minhas palavras. Porque o homem esqueceu sua origem divina e voltou a adorar o bezerro de ouro, de que fala o Evangelho. Uma doutrina que se apresente sem exterioridades suntuosas, monumentos de mármore, altares repletos de objetos caríssimos e outras futilidades idênticas, não pode ser levada a sério pela multidão contemporânea. Porque ela esqueceu, talvez, que Cristo escolheu um ambiente diverso, pregando o desprezo dos bens materiais, a humildade e a singeleza, durante o cumprimento de sua missão na Terra. Mas isso não implica na condenação da humanidade, porque outros tempos virão apresentar aos nossos olhos um panorama diverso. As grandes catástrofes que destroem os pretensiosos monumentos do poder humano purificam os seus construtores, preparando o advento de novas eras e plasmando a formação de mentalidades cada vez mais acessíveis aos ensinamentos que, mais cedo ou mais tarde, alicerçarão as relações humanas, orientadas pela bondade e pelo amor que se irradiam dos verdadeiros ensinamentos do Cristo. A dor é o banho lustral das almas. E se é certo que devemos sofrê-la com paciência, não o é menos que devemos abençoá-la, porque somente ela é capaz de fazer compreender o sentido exato de uma palavra que centraliza todas as nossas aspirações, que é felicidade. Sem ela, a vida humana não teria sentido algum. Faltaria a consciência ou a ciência de ser possível viver melhor, ocasionando o desaparecimento do estímulo que empresta ímpeto à nossa marcha. Não teríamos aspirações de coisas melhores, pela inexistência de uma base para julgamento. E o mundo se transformaria em uma espécie de estação intermediária, onde nada teríamos a fazer senão aguardar o prosseguimento da grande viagem para o desconhecido. A missão do homem na Terra é, assim, aprender a razão de seus sofrimentos, através dos ensinamentos de que são pródigas as dores que o assaltam constantemente. Quando ele compreender que elas, longe de representarem um castigo imposto por Deus, não são mais que as consequências de seus próprios erros, estará chegando o tempo de ser feliz. Não será fácil a viagem até lá. Antes, é indispensável
que os homens desenvolvam o seu Cristo interior, pela fiel observação dos ensinamentos divinos, transformando-se no homem idealizado por Ele. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Um abraço em Cristo a todos os irmãos e Deus conosco.